Boa noite, pessoal. Eu me chamo Sara Vasconcelos, eu sou psicóloga e hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que está em andamento, que se intitula O uso do RPG de mesa para desenvolver habilidades sociais em crianças. Faço mestrado em análise do comportamento pela Universidade Federal do Pará e sou orientanda da Aline e do Dalate. Bom, para que vocês consigam compreender um pouquinho melhor sobre o que eu estou pesquisando, eu preciso falar para vocês sobre alguns conceitos, né, que são chave. O primeiro deles é o conceito de habilidades sociais. Segundo o Cabadio, em 1996, as habilidades sociais, elas se referem a habilidades onde a pessoa consegue, né, expressar sentimentos, opiniões e desejos, levando em consideração o respeito por si próprio e o respeito pelos outros, né? Consequentemente, isso acaba aumentando aí a probabilidade de ela conseguir resolver conflitos ali interpessoais imediatos e aumenta a probabilidade de que no futuro esses conflitos eles não venham a se agravar, né? Bolsoni, Silva e Carrara, em 2010, mais recentemente, categorizaram, né, conceituaram, na verdade, as habilidades sociais como um conjunto de comportamentos emitidos em contextos interpessoais que possibilitam maiores ganhos e menores perdas nas interações sociais, né? Contudo, cada população, né, apresenta necessidades, né, singulares necessidades próprias de habilidades sociais. Então, talvez o que nós brasileiros consideramos ser um comportamento socialmente habilidoso lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá no Japão, seja considerado isso, porque o contexto, né, ele muda. Então, se a gente sabe, né, a melhor forma de se comunicar e se expressar em diferentes situações, a gente garante aí uma maior probabilidade de ter uma convivência mais agradável, né, com as pessoas. E essas habilidades, por serem estabelecidas e mantidas desde a infância, né, segundo Delprete e Delprete em 2013, eles apontaram que se tem exigido cada vez mais das crianças um repertório sofisticado, né, de habilidades sociais. Eles, inclusive, propuseram, né, dividiram as habilidades sociais infantis do restante das áreas das habilidades sociais e propuseram uma classificação de 7 classes de habilidades sociais infantis diferentes, que são autocontrole, expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas. Durante os primeiros anos da infância, os principais contextos, né, os principais ambientes, os principais lugares, nos quais as crianças elas conseguem, né, se comportar ou não de forma socialmente habilidosa, é ali dentro do contexto familiar e na escola, né? E segundo Borsa, a escola ela desempenha um papel fundamental tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto para o desenvolvimento social infantil, né? E as interações entre os pares é um dos pilares desse avanço, ou seja, as interações que acontecem ali entre as crianças é um dos pilares desse avanço. Dessa forma, interagir, né, estreitar laços, fazer amizade com os coleguinhas, pode resultar, né, caso não aconteça essa interação, pode acabar resultando em déficits no desenvolvimento psicossocial, né, das crianças. E se isso perdurar ao longo do desenvolvimento, né, na adolescência, na idade adulta, esses déficits, eles costumam ficar cada vez mais fortalecidos, digamos assim. Bolsoni Silva, né, afirmou que a gente consegue desenvolver essas habilidades utilizando procedimentos clínicos e educativos. A depender das habilidades que a gente vai desenvolver, as intervenções elas podem ocorrer tanto de 1 para 1, né, serem individuais entre o terapeuta e a criança, o terapeuta e o adolescente, quanto serem intervenções em grupo. Qual que é a vantagem de cada uma dessas intervenções? A principal vantagem da intervenção de 1 para 1, intervenção individual, é que o terapeuta ele tem um maior controle ali do setting terapêutico, né? Ele tem um maior controle de quais contingências ele vai manejar, o que ele vai fazer com a criança, ele consegue consequenciar ali mais imediatamente um comportamento mais habilidoso do que outro.
Mas as intervenções em grupo, elas favorecem, né, um ambiente social mais complexo, com a diversidade maior de modelos, ou seja, como são várias crianças, às vezes, vários adolescentes com um repertório e com comportamentos de habilidades sociais diferentes, é um ambiente mais rico, né, e pode acabar acontecendo um maior número de situações e problemas, né, mas também maior suporte para as soluções. E as intervenções de grupo também têm uma vantagem muito bacana, que elas se aproximam bem mais do que as intervenções individuais das situações que são vivenciadas no dia a dia dessas crianças e desses adolescentes. A Bolsoni Silva, ela também diz que existem algumas técnicas, alguns procedimentos principais que você pode utilizar para estar desenvolvendo habilidades sociais. Né? Então, tem o role-playing, que é também conhecido como ensaio comportamental, tem os procedimentos de reforçamento, modelagem, modelação, feedback, relaxamento, sensibilização sistemática. O pessoal que é da enfermagem, todos esses termos aqui são termos que vêm lá da psicologia, da análise de comportamento, mas eu não vou me alongar neles aqui, tá bom? Coloquei eles na apresentação só a nível de citação mesmo. Mas de todos esses procedimentos aqui, eu vou focar em um, que é o role-playing, né, o ensaio comportamental. Segundo Otero, o roleplay ele se caracteriza como uma representação teatral que simula situações reais da vida da pessoa, nas quais ela apresenta algum grau de dificuldade. Ou seja, o roleplay é uma técnica no qual a pessoa ela vai vivenciar situações que são muito semelhantes às situações que ela vivencia no dia a dia, e a partir dessa vivência vão ser feitas as intervenções. Né? Então, são estruturadas aí contingências semelhantes às vivenciadas no ambiente natural por essas pessoas. Um outro... como que eu posso falar? Um jogo, um tipo de jogo que tem muitas semelhanças com o role-playing, que é utilizado dentro da clínica comportamental, é o role-playing game, que é literalmente um jogo de interpretação de papéis. Segundo Smith, o RPG ele é um jogo narrativo, no qual os jogadores eles assumem o papel dos personagens, realizando ações por esses personagens. Então, você vai literalmente encarnar, interpretar, atuar com o seu personagem. Existem os RPGs de mesa, existem os live actions, as aventuras solo, os RPGs eletrônicos, né? E os MMORPGs. De todos esses tipos de RPG, eu vou destacar aqui também o RPG de mesa, né, que ele se difere do restante por ser um jogo que precisa da presença de um mestre, de um narrador, que vai conduzir a aventura, conduzir a narrativa, que vai dizer quais que são as possibilidades ali dos jogadores dentro da aventura, dentro da narrativa. Bom, partindo, depois de ter falado, né, sobre tudo isso, abordado todos esses conceitos e falado sobre RPG, a gente chega nos objetivos do meu trabalho, que é a construção de um RPG de mesa, uma narrativa de RPG de mesa, para ser narrada por outras pessoas, e que seja uma narrativa repleta de situações voltadas para o desenvolvimento das habilidades sociais infantis de fazer amizade. Então, essa narrativa, ela não vai ser uma narrativa que vai focar somente no lúdico, como acontece com os RPGs tradicionais. Vai ser uma narrativa focada em trazer situações nas quais as crianças elas têm que necessariamente emitir comportamentos socialmente habilidosos, e esses comportamentos eles vão ser reforçados, né? Eles vão ser consequenciados para que eles se estabeleçam no repertório dessa criança, para que elas aprendam a ser habilidosas socialmente. O método, né? A construção do jogo, ela foi feita a partir de uma revisão narrativa de literatura. Depois dessa revisão, a gente escolheu dinâmicas mecânicas e componentes que são típicos do RPG de mesa para serem colocados dentro do jogo que eu estou construindo. Quais que foram as habilidades que eu decidi, que eu escolhi frente à enorme gama de habilidades sociais a serem desenvolvidas? Foram as habilidades relacionadas ao fazer amizades, né, como o cumprimentar, oferecer ajuda, elogiar, iniciar e manter conversação e fazer perguntas pessoais. Dentre os motivos pelos quais eu escolhi essas habilidades específicas, a primeira é porque elas são habilidades-chave, né, então geralmente quando você chega para puxar assunto com uma pessoa, né, inclusive quando você é criancinha,
Você chega, você se apresenta, né? Às vezes oferece ajuda, são formas de se aproximar das pessoas mesmo. E também por serem habilidades mais fáceis ali de serem manejadas durante a aventura, né? O contexto do jogo, né? Na aventura, essas habilidades aqui, elas vão ser representadas por uma cidade específica e por joias, para que vocês consigam visualizar melhor o jogo, né? Para que vocês consigam entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Eu trouxe o início da aventura, que eu não vou ler, mas eu vou ler uns trechos rapidinhos, né? Que é no Reino dos Sonhadores, as pessoas viviam felizes, em harmonia, graças às joias da boa convivência, que vão representar essas habilidades, né? Um dia, essas joias elas são responsáveis por manter a paz, né, nesse reino, só que um dia elas somem junto com uma nuvem negra que chega asolando o Reino dos Sonhadores. E aí, a Rainha Aurora, ela precisa de bravos guerreiros que possam descobrir o que aconteceu e recuperarem essas joias para devolver a paz para o Reino dos Sonhadores. E aí começa a aventura. Como eu disse, cada uma dessas habilidades, ela vai ser representada por uma cidade e por uma joia. Né? Aqui o cumprimentar... é aqui que eu vou ampliar meus slides, para vocês verem melhor. Ó, é aqui que o cumprimentar ele vai ser representado pela cidade do bem-querer, né? Ou seja, na cidade do bem-querer vão ter várias situações nas quais as crianças, elas necessariamente têm que chegar e se apresentar ou para um NPC, que é um personagem não jogável que está ali durante a aventura, ou elas se apresentam entre si, ou elas têm que se apresentar para o mestre. E do mesmo jeito acontece no restante das cidades. No final de cada cidade, elas vão enfrentar um monstro, que é quem vai ter a posse dessa joia. Então, para enfrentar esse monstro, elas não vão se utilizar de armas ou de combate, porque isso vai contra os objetivos do jogo. Então, elas vão ter que se utilizar de habilidades sociais, né? Então, vão ter que convencer ali o monstro da joia, vão ter que conversar, vão ter que ajudar para elas conseguirem recuperar essas joias. Aqui eu trouxe um exemplo de mapa, né, de cidade, que as crianças elas vão precisar explorar, né? Então, existem vários lugares em que as crianças elas vão ter que ir dentro dessa cidade e cada um desses lugares elas vão ter situações nas quais elas vão precisar, né, emitir alguma dessas habilidades sociais. E além do mapa geral, tem também os mapas específicos, digamos assim, que são os lugares, o mapa dos lugares onde elas vão ter que ir, né? Esse aqui é o mapa da cidade, que eu já falei para vocês, é um exemplo de mapa de uma das cidades, é a cidade aqui, ó, da Harmonia. E esse aqui é um outro mapa de um dos locais que eles precisam visitar, que eles precisam passar dentro da cidade da Harmonia. Eu trouxe aqui um exemplo de situação de contingência planejada, ou seja, uma situação que foi planejada para que as crianças consigam desenvolver alguma habilidade social. Depois eu vou pular esse slide aqui de contingência planejada e falar rapidinho só sobre os tópicos de auxílio para o mestre. Então, além das situações de contingência planejada, existem outros tópicos que são direcionados ao mestre para que a aventura ela fique mais fluida e que pessoas que não têm experiência em mestragem possam estar utilizando o jogo, né? Os resultados preliminares, eles apontaram que os comportamentos-alvo, além dos comportamentos-alvo, né, das habilidades sociais escolhidas, a narrativa também traz situações que favorecem a criatividade, comportamentos criativos, de empatia, de cooperação, e que o jogo, o RPG de mesa, ele favorece a imersão por conta dos elementos lúdicos que ele traz, né? E que de acordo com os objetivos do jogo, esses conflitos, eles são resolvidos através da não violência, né? Então, qualquer atitude nesse sentido produz outras consequências que não... consequências que podem auxiliar as crianças no jogo, né? Aqui são as referências, e é isso, obrigada.